Pessoal, bem-vindos à continuação da aula 3 do curso Arduino Pro. Nós estamos falando sobre classes e tipos de dados. Vamos continuar. Bom, vamos então falar efetivamente sobre classes, que é o assunto principal dessa aula. Mas a gente precisou falar tudo isso até agora porque, como vocês podem ver aí, a gente já tem um código aqui de uma classe, na verdade o protótipo, né? Como é que se cria a classe, e a gente pode ver que é bem parecido com a criação de uma estrutura, exceto de que a gente tem algumas coisas novas aqui, como por exemplo o especificador de acesso, e a gente tem membros também, como a gente tem na estrutura, e a gente tem também propriedades especiais que a gente vai aprender, que são funções que não tem nas estruturas. Bom, uma coisa nova que a gente está vendo aí são os especificadores de acesso, que eles determinam aí a visibilidade dos membros quando acessados por membros da mesma classe ou de outras classes. E basicamente são esses três que a gente está vendo: Private, Protected e Public. O Private e Protected são exatamente iguais, exceto que o Protected deixa visível aí membros para serem acessados de membros de classes derivadas, e o público aberto a qualquer lugar que o objeto seja visível. Então, tendo isso em mente, a gente consegue aí criar membros ocultos. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, que a gente vai ver. Então vamos adiante. Bom, uma outra coisa importante a se estudar quando o assunto é classes é a questão do escopo. Então existe aí o que está fora da classe e o que está dentro da classe. Então quando a gente tem uma declaração como essa assim da classe retângulo, dizendo que nós temos dois membros do tipo int, chamados altura e underline largura, e nós não temos nenhum especificador de acesso antes aqui, então nós temos esses dois membros como privados, private. E aqui nós temos um especificador de acesso, então é esse outro membro aqui, que é uma função, é um método, ele é público. E esse método está declarado aqui sendo tipo void, retornando um void, ou seja, não retorna nada. O nome dele é 7 dimensões e ele recebe dois parâmetros do tipo inteiro. E ele é declarado aqui, mas não é implementado aqui. Ele é implementado do lado de fora. Ó, termina aqui o corpo e implementado do lado de fora. Então, a gente utiliza o operador de escopo, que são esses dois pontos aqui, né? A gente pode ver eles aqui do lado de fora da classe, para dizer que a hora que eu vou implementar, né, aquele método que eu declarei lá dentro da classe, eu vou dizer que esse método é da classe retângulo, né, do que a gente chama de namespace, escopo retângulo, dois pontos, e aí vem o nome da função, e aí a declaração abre chaves e vem todo o conteúdo da função, fecha chaves, isso fora da classe, e o compilador faz aí a relação com a classe pelo operador de escopo. Bom, outro operador importante que a gente precisa falar é o ponto. Embora a gente já esteja bem acostumado com ele que faz o acesso dos membros da classe. Então, se a gente tem uma classe como essa descrita aqui, bem resumida, né? Classe retângulo e o corpo dela, e aí a gente declara um objeto da classe retângulo chamado rect, e aí a gente acessa o método, né, 7 dimensões, através do operador do ponto. Então, dito isso, vamos ver aí o código 6 para a gente ver um pouco dessa introdução a classes aí no exemplo. Vamos lá. Bom, pessoal, estou com o código 6 aberto aqui, já vou publicar ele no fórum, mas primeiro vamos dar uma olhada nele, porque ele resume o que a gente estudou sobre classes até agora, e foi só uma introdução, mas enfim. É importante a gente saber que tem várias formas de declarar uma classe, essa daqui é uma delas, e a gente vai ver algumas outras formas aí, inclusive sobrecarregando os construtores, mas para começar vamos
entender, vamos simplificar e vamos dizer que é desse jeito que se faz normalmente, declarando aqui a classe com o seu corpo, né? O que é público a gente coloca debaixo da palavra aqui, public, dois pontos, e o que for privado não precisa escrever nada antes, deixa sem valor nenhum, mas tem que estar antes do público. E a gente declara fora do corpo da classe os seus membros que são funções. Então é assim que se faz normalmente, e esse código vem antes aqui do void setup e void loop do Arduino. Então o código da classe está antes do código do Arduino, ok? Bom, esse código não faz muita coisa, ele simplesmente declara a nossa classe aqui do retângulo com os membros altura e underline largura como sendo privados, e as funções públicas 7 dimensões, recebendo, né, os dois inteiros que vai representar a altura e largura aqui, que é que a gente, na hora de implementar, a gente configura a variável interna privada como sendo a que está sendo recebida aqui na função. Então, na função que faz parte da declaração da classe, essas variáveis privadas são enxergadas, mas fora, né, ou seja, aqui no Arduino, utilizando realmente, não são enxergadas, são privadas. Então a gente simplesmente aqui no setup, só para ser executado uma vez, né, cria o objeto do tipo da classe, no caso retângulo, e esse objeto a gente utiliza ele com o operador de ponto para acessar seus membros. No caso aqui, primeiro a gente usa o 7 dimensões para configurar o valor 10 como primeiro parâmetro e 15 como segundo. Aqui na função a gente vê que o primeiro parâmetro é a altura e o segundo é a largura, então a gente configurou a altura como 10 e a largura como 15, e depois a gente imprime na serial essas dimensões do retângulo, puxando através do objeto aqui e do operador do ponto o membro que retorna para a gente a altura e a largura. E é isso aí. Então é bem simples, é uma introdução. Vamos ver funcionando, é fixo, mas vale a pena a gente ver funcionando. Vamos carregar. Bom, feita a transferência, vamos abrir o monitor da serial e a gente vai justamente ter isso aqui, que é a impressão das dimensões de uma forma fixa, mas através do objeto da classe. Aí a gente pode expor todas as funcionalidades da nossa classe. Então tá, então vamos em frente. Bom pessoal, naquele código que a gente acabou de ver, o código do exemplo 6, a pergunta que é a primeira aqui é o que teria acontecido sem chamar a função 7 dimensões, que nem a gente fez aqui, ó. Aqui a gente, no código aqui a gente declara, né, o objeto rect da classe retângulo e chama rect.7 dimensões, e aí depois vem aqui para pegar o rect get altura e rect get largura. Mas o que aconteceria com get altura e get largura se a gente não tivesse iniciado, se a gente não tivesse rodado 7 dimensões aqui antes e ele não tivesse definido os valores da variável lá, underline altura e underline largura, que ele faz aqui no 7 dimensões? Então a gente teria valores indeterminados, né? Então o que se costuma fazer é criar no construtor, já se o objeto ele depende de ter um valor inicial para altura e largura, como é o caso aqui, o ideal é que a gente faça isso no construtor, que a gente não deixe o programador criar o objeto sem que ele passe já as dimensões no próprio construtor. É isso que a gente vai ver aqui. Então a gente pode ver que construtores são membros especiais, eles são como se fosse uma função. Só que é uma função que tem o mesmo nome da classe. É isso que é importante de se lembrar. E aí a gente pode fazer várias assinaturas para aquela função. Aqui tem um exemplo, ó. A gente usa aqui, ó, o namespace retângulo, que é o nome da classe, o operador de escopo e o nome da classe de novo. E aí a gente passa os parâmetros aqui necessários que a gente quer. No caso eu coloquei int a e int b para receber a altura e a largura aqui no corpo da função. Então esse é o construtor que a gente cria aqui para fazer já os 7 dimensões na hora de criar o objeto. Bom pessoal, isso que a gente faz com os construtores chama sobrecarga de construtores.
Isso significa o seguinte, que a gente pode criar vários tipos de construtores e deixar para o programador, na hora de criar o objeto, qual construtor ele quer usar. O construtor padrão, vamos dizer que não recebe parâmetro nenhum, ele pode ser sobrecarregado e colocado algum código dentro das chaves, que é o corpo dele, porque ele é uma função, então ele vai executar o que está aqui dentro. Aqui seria um construtor para uma altura e largura fixa no código, né? Aqui um construtor para receber essa altura e essa largura, que nem a gente já viu aí. E um construtor aqui que faz uma matemática com a altura e largura, né? Que a largura seja 2 vezes a altura. Então ele recebe apenas um parâmetro. Lógico, tudo isso é invenção, mas são coisas para dar ideia para vocês do que vocês podem fazer com os construtores e como facilitar aí, de repente, a criação do objeto, já resolvendo algumas coisas logo de cara na configuração do objeto. Bom, os membros podem ser iniciados na própria declaração do construtor. Ou seja, a gente costuma utilizar, né, implementar normalmente a programação dentro das chaves, que é cada instrução ponto e vírgula é um comando que ele vai executar. Então aqui o primeiro vai jogar o valor que vai chegar aqui do parâmetro A no membro underline altura, e a mesma coisa para o B, vai fazer isso na sequência, e é bem sequencial mesmo, ele executa primeiro esse comando e depois esse comando. E isso feito aqui dentro, é assim que a gente costuma programar nossas funções dentro das chaves. Mas os construtores, eles aceitam também uma iniciação especial através da utilização dos 2 pontos. Então a gente faz o construtor normal, mas a hora que chega, na hora de implementar o corpo, a gente substitui por 2 pontos e coloca o membro, então underline altura, como se fosse uma função, passando o parâmetro que está chegando de A aqui pelo construtor, né, int A e int B. E a mesma coisa, vírgula, largura, a mesma coisa. E aí não precisa do corpo do construtor, basta abrir e fechar as chaves que já está resolvido. Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Um outro exemplo seria construir ele dentro do espaço do corpo da classe. Aí a gente não usa o operador de escopo, né? A gente só repete o nome da classe e escreve na sequência o resto da instrução da forma que vocês preferirem. Então eu estou só ensinando aqui as formas possíveis. Então é isso aí, para facilitar o trabalho de preenchimento e criação do objeto. Bom, pessoal, como todos os outros tipos de dados, as classes também têm ponteiros para classes. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente já viu esse tipo de construção de criação, né, de ponteiro usando estruturas de dados, e para classes é basicamente a mesma coisa. E a gente usa também o operador de desreferenciação de membros. Então a gente vai ver tudo isso direitinho. Vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre classes, objetos e ponteiros, a primeira coisa que vem na memória é o objeto string. E eu criei em 2011, em dezembro de 2011, um post, um texto muito interessante sobre criação de arrays de caracteres, strings, como utilizar o objeto de string, que, né, é um objeto criado em cima de uma classe de strings que o Arduino disponibiliza para a gente. Então tem esse endereço aí para vocês darem uma olhada lá no meu blog e dar uma lida nesse material aqui. Vamos dar uma olhada aí nos códigos 7 e 8 para a gente dar uma fixada nisso aí que a gente viu sobre construtores e ponteiros. Bom, pessoal, então o que eu pensei para fazer para esse código 7 aqui? Vamos criar a nossa classe de string. Então, o que eu fiz aqui? Criei um código que cria uma classe chamada minString, e ela tem aqui umas propriedades, né, uns membros privados, que é o tamanho, o caractere pos, que é a posição, e um array, né, um ponteiro chamado texto para ponteiro de caractere, né, do tipo char, tipo de dados char. E na parte pública aqui da minha classe eu tenho
os construtores, algumas sobrecargas. De funções, a gente tem uma que retorna um ponteiro de caracteres para retornar nosso array, né, o nosso texto, e uma função que não retorna nada, mas que adiciona um caractere, né, caractere a caractere ela vai adicionando aqui, então a gente passa qual é o caractere e adiciona na nossa string. Então bem simples, só para a gente ter uma funcionalidade básica. Então a gente pode ver a implementação aqui dos construtores. Reparem uma coisa, que os construtores eles não têm tipo de retorno, nem void, eles não têm nada. Já nas funções aqui a gente tem a função toString que retorna o nosso texto. Ela retorna um ponteiro do tipo char. Então vamos ver como é que usa essa parafernália. Bom pessoal, aqui então na parte do Arduino, do void setup, do void loop, eu estou iniciando a serial, né, um delay básico, e aqui eu tenho um teste inicial para criar, né, um objeto str, já passando uma string, usando um dos construtores que recebe a string, e aqui tem outro construtor, o padrão, aqui tem o construtor por tamanho, ó, tem vários construtores aqui utilizando, adicionando caractere, né? E essa opção aqui com ponteiro, criando o ponteiro do tipo minha string e reservando o espaço da memória, né, com a palavra-chave new, criando o objeto minha string, já recebendo um texto, Renato teste 3. E a gente olha aqui o operador de desreferenciação do ponteiro para chamar a função add caractere, que quando a gente cria pelo objeto, ó, então prestem bastante atenção nisso, hein? Quando cria pelo objeto, usa o operador ponto. Aqui a gente está criando como objeto. Ó. Aqui a gente está criando um ponteiro e reservando espaço para aquele objeto dentro do ponteiro. Então o operador que se usa é o de desreferenciação, não é mais o ponto, para chamar as funções, né, daquele objeto. E eu adiciono aqui o caractere 4, 5, 3 pontinhos, caractere N, e aí a gente imprime na serial aqui, ó, mstring, chamando a função toString, imprimindo na serial. Então vamos ver isso aqui funcionando. Bom, então vamos lá, deixa eu abrir a serial aqui. A gente vai ver a frase que foi construída na minha string, Renato teste 3, e a adição dos caracteres 4, 5, 3 pontinhos e o caractere N. Então é isso, é bem simples aqui o exemplo, mas a gente já vai ver uns exemplos mais legais. Vamos lá, vamos em diante. Bom pessoal, também estou com o código 8 aberto aqui. Ele já é um código mais interessante porque ele tem uma funcionalidade e já utiliza todo o potencial aí que a gente aprendeu sobre classes. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho membros privados, criei alguns membros protegidos, que é a função de iniciação e a função de fio texto. Então, as classes que herdarem da minha string vão poder iniciar e preencher texto. E público, a gente tem os construtores, a função que converte para o ponteiro de char chamada toString, a que adiciona caractere, e uma nova que adiciona texto. Então esse código ficou bem legal. A função fio texto aqui, então depois vocês deem uma estudada bacana. E o resto está mais ou menos igual. A adição da função add texto. E vamos ver aqui a parte do funcionamento. Bom, aqui no código do Arduino eu criei então um ponteiro chamado sloop da classe minString, e no setup iniciei a serial e criei um outro ponteiro chamado s, só para criar essa nova string aqui chamada teste e adicionar uns caracteres, um texto aqui e imprimir essa string. Mas para fazer um exemplo inicial, e aí depois sim eu crio, instancio aqui o ponteiro sloop com um novo objeto da minha string, né, reservar o espaço para memória.
E aí no loop, se eu digitar alguma coisa na serial, né, eu vou fazer a leitura, e aí entra aquele exemplo da string, da leitura da serial que a gente fez alguns exemplos atrás, em que ele leu o carriage return e o line feed, e detectando que terminou de digitar a frase, e aí ele começa naquele exemplo que a gente fazia, ele imprimia o buffer do que foi digitado. Aqui a gente simplesmente vai trabalhar com o ponteiro, né? Então a gente vai apresentar o valor do ponteiro, toString, e reiniciar o ponteiro criando um novo objeto, zerando a string. E isso se terminar, né? Porque conforme ele for recebendo os caracteres da serial, ele vai fazendo o que? Ele vai adicionando caractere por caractere no ponteiro sloop. Então vamos ver isso funcionando. Vou clicar no carregar. Bom, então abrindo a serial, a gente vai ter a primeira frase que eu adicionei lá. E aqui eu posso adicionar minhas frases. Lembrem-se de ligar aqui a opção de enviar o nova linha e o carriage return. E pode clicar em enviar, que a nossa frase vai ser armazenada lá na classe e depois impressa para a gente aqui. Então tudo isso é feito no loop. A hora que ele recebe aqui o final aqui com o enter, o carriage return, ele cospe aqui todo o texto da nossa classe, que veio lá do nosso objeto, através do toString. Ok? Então é isso aí, vamos continuar nosso estudo. Bom, pessoal, o que a gente viu até agora então é que classes são tipos de dados também, assim como as estruturas, só que o que diferem as classes das estruturas é que elas têm membros especiais que são as funções. Então nós temos funções, nós podemos sobrecarregar as funções, os construtores, então a gente pode sobrecarregar também os operadores. Aí começa a ficar interessante, porque aí a gente pode fazer esse tipo de coisa que a gente faz com tipos de dados simples como int, né? Então é perfeitamente comum atribuir um valor da soma, né, de um int com outro e um terceiro int. Mas quando a gente faz isso para classe, a gente não funciona, porque a gente não tem o operador de adição. A gente precisa implementar, sobrecarregar esse operador. Mas a gente pode implementar, então vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, para a gente sobrecarregar os operadores, então a gente faz como se fosse uma função. A gente precisa de um tipo de retorno, a palavra operator e o símbolo do operador, né, que vai ser sobrecarregado, e aí daí para frente é como se fosse uma função. E aqui a gente tem um exemplo para o operador de soma, né, da classe retângulo, vai retornar um objeto da classe retângulo, operator, o símbolo de soma, e vai receber uma constante de uma referência de um objeto do tipo retângulo. A gente já vai ver como é que usa isso. Então a gente vai ver isso. A gente tem aqui quais são os operadores que são sobrecarregáveis. São muitos. É bem interessante estudar sobre isso, tá? E é isso aí. Vamos falar um pouco de templates e vamos ver os exemplos. Bom, pessoal, sobre templates de classes é muito interessante, porque a gente pode criar classes mesmo que sirvam para vários tipos de dados. Então, bom, templates para classes, para funções já são interessantes por si só, né? Aqui eu coloquei um exemplo bem simples de uma classe ponto na tela do template classe T. E aí esse tipo T é distribuído durante a classe aqui como se fosse um tipo qualquer, int, char, só que ele chama T. E quando a gente vai declarar o objeto, a gente define esse tipo T aqui. Então a gente modifica um pouco a declaração aqui para incluir com esses símbolos de menor que e maior que, colocando o tipo que vai ser criado daquele template de classe. É assim que funciona, e a gente define o tipo na hora de declarar o objeto. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre a criação de bibliotecas no Arduino, que eu
criei esse post lá no blog em 2012 de como converter esse código de classes em bibliotecas, isso que a gente viu até agora. Então deem uma boa olhada nesse material aqui do blog que ensina a fazer isso, pegar essas classes que a gente aprendeu aqui e transformar em biblioteca. Mas todo o código de qualquer forma está no fórum. Eu coloquei aqui os códigos 9 e 10 que a gente já vai ver, e também todos os códigos da biblioteca, minstring.h, minstring.cpp e o keywords.txt. Então é isso aí, pessoal, vamos ver os códigos agora. Então vamos lá. Bom, pessoal, estou com o código 9 aberto aqui. Os códigos 9 e 10 são bem interessantes. No caso do código 9, a gente completa a criação da classe chamada minhaString e a gente sobrecarrega o operador de adição para fazer o que a gente aprendeu, que é sobrecarregar aquele tipo de operador para fazer uma operação que não seria comum em classes, mas que aqui no nosso caso, que a gente está trabalhando com string, é bem interessante, que a gente pode concatenar através desse operador as strings. E é o que a gente faz na implementação dele aqui, ó. É um código um pouco complicado, a gente precisa estudar bem, porque ele envolve o próprio objeto, né, que está sendo criado da classe que está sobrecarregando o operador, e o objeto que está chegando aqui como referência no parâmetro, e a gente não pode modificar nada no objeto que está sobrecarregando o operador, então a gente tem que retornar uma constante, a gente recebe uma constante, então tudo tem que manter o estado em que se encontra. Por isso que a gente tem um problema aqui, porque o que a gente precisa fazer? A gente recebe o parâmetro, então a gente converte ele para string, toString, e joga num ponteiro do tipo char temporário, para a gente trabalhar esse conteúdo aqui localmente. Mas a gente não pode usar a toString, porque o que acontece é que a função toString ela retorna o resultado, mas ela também modifica o ponteiro de leitura lá do nosso registro de caracteres, e isso dá problema. Cadê a toString aqui? Ó, a toString ela modifica essa variável aqui, esse membro, e a gente não, como a gente está retornando tudo constante, a gente não pode ter essa modificação. Então a gente precisa de uma nova função. Eu mudei aqui para toConstString, retornando um const do texto, que é o nosso membro que interessa para a gente, sem alterar a posição. Então é só isso que a gente precisa ter aí de preocupação, e depois o resto é tranquilo, é só medir o tamanho da string que tem dentro do parâmetro, fazendo um laço e achando o finalizador, que é o caractere nulo. Descobrindo o tamanho, a gente soma os dois tamanhos, né, do objeto que está sobrecarregando o operador e do que está chegando aqui no tamanho do parâmetro, e utiliza um objeto temporário da classe minhaString para alimentar o texto e os caracteres que chegaram do parâmetro, retornando esse objeto temporário. É um pouco complicado, mas funciona bem e concatena as duas strings, é bem legal. Bom, fica bem interessante quando analisamos a parte do Arduino, porque a gente cria aqui duas strings, string 1 e string 2, né, objetos da classe minhaString, e eles são objetos, não são ponteiros, então não precisa declarar espaço de memória nem nada. E a gente faz aquele código de leitura do que chega pela serial com o final de linha. Então, conforme receber o final de linha, ele imprime o que foi adicionado aqui, ó, ele vai adicionando os caracteres na string 1, então ele vai imprimir a string 1. Só que aí fica interessante pelo seguinte, a gente não precisa mais fazer aquele serial print, texto digitado, dois pontos, serial print, string 1, blá blá blá. A gente vai adicionando texto. A gente pega, por exemplo, a string 2 aqui e adiciona o texto, né, justamente aquele texto fixo, texto digitado, dois pontos, espaço. Aí a gente cria uma string temporária
string 3 e concatena a string 2 com a string 1. E aí agora sim a gente faz um único serial print com o conteúdo da string 3 que já está concatenado no nosso texto fixo mais o que foi digitado na serial. E aqui nós temos outra forma, que seria criamos aqui uma string 4, né, uma string temporária 4, com o texto outra forma, e aí a gente pode fazer o serial print já somando aqui, né, as 3 strings, e como o resultado é um objeto do tipo minString, eu já uso aqui o operador de ponto para puxar o método do resultado, né, dessa soma aqui das 3 strings, vai retornar a string de caracteres completa para o serial print ln. Então fica bem melhor de utilizar aí strings no Arduino, né? Então vamos lá, vamos ver funcionando esse código. Vou clicar em carregar. Bom, vamos ver o código funcionando. Basta abrir o monitor da serial e digitar algum código, alguma frase. Então ele vem aqui o texto digitado concatenado com alguma frase que a gente viu lá no código, e a outra forma que ele concatena tudo, todas as strings. Então é isso aí, vamos adiante, vamos para o exemplo 10, em que a gente vai ver agora a nossa classe transformada numa biblioteca. Vamos lá. Bom pessoal, o código 10, deixa eu abrir ele aqui. É o código que a gente utiliza o template para a classe. Então é bem interessante esse código porque ele cria um container, né, que aceita qualquer tipo aqui, né, o tipo T, e alimenta um array com 2 valores, o primeiro e o segundo, só para fazer uma brincadeira, e tem uma implementação de 2 funções aqui para obter o primeiro valor e o segundo, que estão implementadas aqui embaixo, ó. Retornando o valor do índice 0 e o valor do índice 1, o get primeiro e o get segundo. Então é bem simples, mas é bem interessante também. Aqui em cima, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre a classe, né, que a minString agora está dentro da biblioteca minstring.h, e eu estou incluindo aqui no Arduino. Então vamos dar uma olhada como é que eu fiz isso primeiro. Bom, eu estou aqui com um editor de texto aberto. E a gente precisa de 3 arquivos. Esses arquivos, eles estão salvos aqui na minha pasta de usuários, documentos, Arduino, /libraries, /minstring. Então eu criei esse diretório chamado minstring, que é o nome da minha classe, vai ser o nome da minha biblioteca. E dentro dessa pasta minstring eu vou jogar os arquivos chamados keywords, né, no plural, .txt, minstring.cpp, que é o arquivo de implementação do código, e minstring.h, que é o arquivo de cabeçalho. Então a gente separa desse jeito em 2 arquivos. Vocês viram aí no post que eu mostrei para vocês o link lá. Ensina a fazer também inclusive esse arquivo keywords.txt, para que as nossas palavras-chave aqui, a minstring, fique colorido conforme o esquema de cores do Arduino. Então é isso aí. Então vamos ver esse código agora aqui, o código 10 com template. Vamos finalizar. Bom pessoal, então a gente já viu aí a classe utilizando o template, e a implementação, a utilização é bem interessante porque a gente pode definir aí o tipo que vai ser operado dentro da classe, né, através do template. Então a gente pode criar um tipo int, criar um container, um objeto chamado container int, com os valores 10 e 15, que são valores inteiros, que ele vai armazenar normalmente, porque a hora que ele criar esse membro values aqui, que é um array com 2 posições, ele vai criar do tipo int, que é o que a gente está fazendo a hora que a gente indica aqui na declaração do objeto, que é o meu container do tipo int. Mesma coisa para o tipo float, aí a gente pode utilizar nos parâmetros tipos float, e aí que fica interessante porque a nossa biblioteca agora, né, a nossa classe minString,
ela é um tipo de dados. Então a gente pode passar como tipo de dados para o nosso container e passar aqui a string 1, a string 2. E como a nossa string já tem a implementação do operador de adição, a gente pode fazer como a gente faria com um int ou com um float, adicionando o primeiro array lá, né, o primeiro índice do array com o segundo índice do array, ou seja, a string 1 concatenando com a string 2, gerando uma string 3, que a gente imprime ela aqui na serial. Ó. Bom, pessoal, segue aí alguns links para vocês da biblioteca. Até a próxima aula.